Alô, meus amigos! Eu volto em edição extraordinária gravando esse vídeo extra para dizer o seguinte: olha, o Roger Guedes está perto do Corinthians, está mais perto do que nunca. Aliás, está aqui em São Paulo. Pois é, já tem uma foto, inclusive, circulando nas redes sociais de uma reunião do Roger Guedes com seu empresário, o Paulo Pitombeira. O empresário do jogador, o Paulo Pitombeira, ao lado do Breno Tanuri, que os dois estão tentando a liberação do Roger Guedes na China. E ele veio para cá, veio aqui para São Paulo para acertar os últimos detalhes. Ele estava em Criciúma, treinando em Criciúma, ele é natural lá de Santa Catarina, tentando a liberação do Shandong Luneng da China, que agora mudou de nome, é Shandong Taishan, e ele tem contrato com o futebol chinês até julho de 2022. Tem 24 anos o atacante. Entre Roger Guedes e o Corinthians, a gente já tem falado isso há muito tempo, né? Já tá tudo certo. Criou uma expectativa muito grande na torcida do Corinthians em relação a essa contratação, mas até agora nada, né? Acabou virando uma novela chinesa. Inclusive o Renato Augusto, na sua apresentação, falou que o Roger Guedes, que ele já conversou com o Roger Guedes, ambos se conhecem lá da China, e que o Roger Guedes está com uma expectativa muito grande, está ansioso, com uma ansiedade muito grande, a expectativa de jogar no Corinthians. O Roger Guedes já esteve, por exemplo, na casa do Fábio Santos. Eles são amigos da época do Atlético Mineiro. E também é amigo, tem muito bom relacionamento com o Renato Augusto. Então já está ambientado. As conversas do Corinthians com o Roger Guedes são praticamente diárias, né? Já está praticamente tudo certo. A questão é a rescisão de contrato com o clube chinês. Mas a informação que se tem nesse momento, pelo que eu estou sabendo, é que essa negociação ela evoluiu nos últimos dias, ela evoluiu nas próximas horas. É claro que tudo é muito complicado, a negociação ela não é tão simples assim, ela é um pouco complexa por causa da... Existe o contrato, né, até o meio do ano que vem, e o Roger Guedes também não quer sair do clube chinês de mãos abanando, com uma mão na frente e outra atrás, né? Ele quer receber ali alguma coisa pela rescisão de contrato. Estão negociando o empresário do jogador, o Paulo Pitombeira, e o seu advogado o Breno Tanuri, para que essa rescisão aconteça da melhor maneira possível e que seja uma rescisão amigável para ambos os lados e que o Roger Guedes também consiga uma compensação financeira. Lembrando que o Corinthians ele não quer pagar nada, né? O Corinthians não quer investir nenhum dinheiro para essa contratação. Foi assim com os dois últimos jogadores que o Corinthians contratou, com o Juliano e também com o Renato Augusto. Primeiro, terminou o contrato do Juliano com o time lá da Turquia, e aí depois do fim do contrato é que ele assinou o contrato com o Corinthians. E o Renato Augusto a mesma coisa, terminou o contrato dele com o futebol chinês, com o clube da China, para depois ele acertar o contrato com o Corinthians. E só um detalhe, né? O Roger Guedes, que pode ser anunciado nas próximas horas pelo Corinthians, agora está muito perto, está bem perto mesmo, porque ele está aqui em São Paulo. E, inclusive, ele não joga desde dezembro, assim como o Renato Augusto, né? O campeonato chinês terminou em dezembro, a última partida dele foi em dezembro. Então, mesmo que ele seja contratado, tudo bem, ele está trabalhando fisicamente, está se preparando fisicamente, fazendo os trabalhos lá em Criciúma, mas mesmo que ele seja contratado, ele não vai conseguir jogar daqui a pouco, né? Vai demorar um tempo ainda para ele entrar em condicionamento físico, para ele conseguir fazer a estreia com a camisa do Corinthians. Jogador de 24 anos. O Corinthians está muito otimista em relação a isso. Parou de falar um pouco, né? O Corinthians não está falando mais sobre isso, porque entende que criou demais uma expectativa na torcida. E é claro que o clube chinês, sabendo desse interesse gigantesco do Corinthians e do barulho que está fazendo a torcida corintiana, o clube chinês está fazendo um pouco mais de doce para liberar o jogador. Então o Corinthians está tentando trabalhar um pouco mais em silêncio, um pouco mais em segredo, embora a notícia já tenha vazado já há um bom tempo. Nesse caso, o segredo não é mais a alma do negócio, né? Porque a notícia já vazou. Mas o Corinthians não trabalha com um plano B.
Né? Ah, se não der certo o Roger Guedes. Se não der certo o Roger Guedes, por enquanto o Corinthians não trabalha com essa possibilidade. Porque o Corinthians acha que vai dar certo sim com o Roger Guedes. E olha, eu acho que seria a grande contratação do Corinthians, porque o Juliano e o Renato Augusto são jogadores espetaculares, são jogadores que vão mudar de prateleira o Corinthians. Vão ajeitar o meio de campo, né? O Juliano com a camisa 11, mas jogando ali no meio de campo, de meia de ligação. O Renato Augusto é o craque da camisa 8, podia ser o camisa 10, né? Mas é o jogador que pensa, é o jogador que é o cérebro do time, é o maestro do time, é o jogador que dá o ritmo do jogo, como diria o Tite, é o ritmista, né? O Juliano, aliás, o Renato Augusto é o ritmista, o Renato Augusto é o cérebro do time. Né, o camisa 8, mas poderia ser o camisa 10, é aquele jogador que dá é o termômetro do time, que faz o time andar. O Juliano é o meia atacante, é um meia de ligação, que pega a bola mais perto dos atacantes, que faz a bola chegar ao ataque. E o Roger Guedes, que vai ser o camisa 10 no Corinthians, porque a 10 está reservada para ele, na verdade ele é o atacante de velocidade, ele pode jogar tanto na ponta esquerda, na ponta direita, como ele pode jogar de atacante mais centralizado. Eu costumo comparar o Roger Guedes, é claro que toda comparação ela é equivocada, porque não dá para comparar você um jogador com outro, mas ele lembra muito as características do Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Né? O Bruno Henrique tem muita velocidade, é um jogador, que pode jogar. Você vê que eu até engasguei aqui, né? Falando do Roger Guedes e do Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique é um jogador que pode atuar em mais de uma posição no ataque, é um jogador de muita velocidade, é um jogador que cai pelas pontas e cai pelo meio também, e dá a opção do contra-ataque, dá a opção da transição, dá a opção da velocidade, é algo que o Corinthians não tem hoje. O Corinthians, na verdade, ele só tem isso com o Mosquito. O Mosquito é o único jogador de velocidade do Corinthians, porque o Jô, ele não consegue dar essa velocidade, pelo contrário, né, o Jô tá com 200 quilos acima do peso, e aliás o Renato Augusto diz que tá fininho, hein? O Renato Augusto, lembrando essa história do peso, o Renato Augusto na entrevista dele ele disse que tá com 10% só de gordura, que tá com peso ainda, ele está melhor ainda fisicamente do que ele estava quando jogava pelo Corinthians em 13, 14 e 15. Isso fisicamente, né? Mas o problema é a questão do ritmo de jogo. Ele não joga há muito tempo. E o mesmo acontece com o Roger Guedes, porque estavam no futebol da China. E é bom a gente sempre ter um passo atrás em relação a esses jogadores, porque eu me lembro, por exemplo, que o Tite, técnico da seleção brasileira, me falou o seguinte, que antes das eliminatórias da Copa do Mundo, o Tite foi assistir ao jogo do Roger Guedes em loco. Foi ele, o Matheus, o Kleber Xavier, enfim, o pessoal da comissão técnica da seleção brasileira, foi lá assistir o Renato Augusto, né? Foi assistir o Renato Augusto em loco, porque ele queria convocar o Renato Augusto. O Tite tem muita gratidão pelo Renato Augusto, ele gosta muito do Renato Augusto, dirigiu o Renato Augusto no Corinthians e na seleção brasileira, mas ele não gostou do que viu e disse o seguinte, que o futebol chinês, o nível do futebol chinês é muito baixo, é muito fraco, então não deu para convocar o Renato Augusto. Se bem que quando o Renato Augusto estava na seleção brasileira nas eliminatórias, já na fase importante, na fase da Copa do Mundo, quando jogou a Copa do Mundo em 2018, ele já estava no futebol da China, depois acabou se machucando. Mas agora, no seu último estágio no futebol chinês, o Renato Augusto não estava bem tecnicamente. Então é bom ter um passo atrás em relação a esses jogadores que vêm do futebol chinês. Se bem que o Hulk veio da China, demorou um pouco para entrar em ritmo de jogo, entrou em ritmo de jogo, estava de bagageiro cheio, agora está bem, provavelmente o principal jogador, o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. O Miranda também veio da China e está muito bem no São Paulo, e fica a expectativa, portanto, do Renato Augusto, que vai fazer estreia domingo contra o Ceará e deve jogar só 30 minutos, no máximo 30 minutos, vai entrar no segundo tempo, já disse que não vai entrar no início do jogo, porque só consegue suportar no máximo 30 minutos, e o Roger Guedes está em São Paulo.
Roger Guedes está em São Paulo, está mais perto do Corinthians, cada vez mais perto do Corinthians. Fica a expectativa para que ele seja contratado e para que ele seja anunciado nas próximas horas. O Corinthians está muito otimista para conseguir a liberação do jogador com o futebol chinês. Se acontecer a rescisão de contrato, o Roger Guedes não viria aqui para São Paulo à toa. Ele não viria aqui para São Paulo só para passear, né? Então ele veio para São Paulo mesmo para assinar o contrato com o Corinthians e é evidente, para acertar os últimos detalhes, é evidente que ele espera a rescisão de contrato da China para bater o martelo. Tá muito perto. Roger Guedes no Corinthians. É isso aí. Volta a qualquer momento em edição extraordinária aqui do canal do Cereto.